Boas-vindas, somos Alvino e Lincoln e esse é o 15 para 1, um quadro do Peripacast, onde conversamos com um pesquisador sobre sua opinião em assuntos do cotidiano. Nesse episódio, contamos com a participação especial de Bárbara Brito. Bárbara Brito, terapeuta ocupacional formada pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, é especialista em saúde mental pela Universidade de Medicina de Marília. Desenvolveu projetos e trabalhos sobre essa temática, sendo um deles o seu trabalho de conclusão de residência, que fala sobre a autonomia e a experiência subjetiva do cuidado dos usuários de um Centro de Atenção Psicossocial 2. Suas maiores áreas de afinidade, de estudo e pesquisa estão dentro do campo da psicologia, psicanalítica, filosofia e contextos políticos e sociais. Esse podcast é parceiro do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. Para maiores informações, nosso site pode ser encontrado através do domínio peripacast.com.br e das redes sociais, Facebook e Instagram, através do perfil @peripacast. Bárbara, bem-vinda. Feliz Ano Novo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É muito bom ter você aqui. Feliz Ano Novo para todos os nossos ouvintes também. Que esse 2022 seja muito frutífero pra gente. E vamos lá. Nosso tema de hoje é um tema muito importante. É um tema que, nesses últimos anos, especialmente no último governo, teve muitos retrocessos em relação a ele, que é a luta antimanicomial no Brasil. Obrigado por ter trazido esse tema, que é um tema tão complexo pra gente conseguir falar isso em tão pouco tempo. Olá, gostaria de agradecer primeiro o convite de participar do Peripacast. Eu fico muito contente de poder vir aqui falar para vocês sobre esse tema que eu também considero muito importante da gente poder conversar, ainda mais na atualidade, né, no que a gente está vivendo no contexto brasileiro. Então eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui. Para contextualizar a nossa conversa, poderia pedir para você fazer uma introdução para aqueles que não têm conhecimento sobre o assunto, a importância dessa luta antimanicomial aqui no Brasil. Eu pensei de trazer primeiro o que é a luta antimanicomial, porque para a gente poder falar sobre como está sendo na atualidade, é importante a gente saber de onde ela veio, é importante conhecer um pouco da história, do que é essa luta antimanicomial e como que ela está sendo hoje em dia. Eu queria colocar aqui para minha fala, tudo isso que eu vou trazer para vocês, eu me baseei em alguns textos e eu queria poder falar sobre eles porque é importante a gente enaltecer a ciência brasileira. Então, os textos que eu usei como apoio para poder fazer essa fala hoje, eles são o Movimento Antimanicomial no Brasil, de 2007, a Reforma Psiquiátrica no SUS e a Luta por uma Sociedade Sem Manicômios, de 2018, Saúde Mental em Pauta, Afirmação do Cuidado em Liberdade e Resistência aos Retrocessos, de 2019, O Retorno da Centralidade do Hospital Psiquiátrico, Retrocessos Recentes na Política de Saúde Mental, de 2019, e SUS e a Reforma Psiquiátrica, Desafios e Perspectivas, de 2018. Esses textos eu usei eles como apoio para poder embasar mais a nossa conversa hoje aqui. Então, falando sobre o que é a luta antimanicomial. Uma breve introdução histórica para a gente poder falar de onde que ela veio, eu trago a reforma psiquiátrica no Brasil. Ela aconteceu em torno de 1970, no início da reforma sanitária. Ela teve como objetivo a mudança nos modelos de atenção da gestão à saúde, que defendia uma saúde mais coletiva e individualizada, colocando as pessoas como protagonistas do seu próprio cuidado. Nesses anos, a gente estava vivendo no Brasil um contexto de regime militar. Então foi só em 1970, mais ou menos, quando começaram as primeiras manifestações no setor da saúde que vinham trazendo as várias violências que as pessoas viviam devido à ditadura que estava acontecendo no nosso país. Os trabalhadores de saúde mental, eles realizaram esse movimento de fazer as acusações sobre as práticas de tortura, de fraude, de corrupção que o governo militar estava fazendo com a população. Esses atos violentos, eles também aconteciam dentro das instituições totais. O que são as instituições totais, né? O que elas foram? Elas eram ambientes como os antigos hospitais psiquiátricos, que tinham como objetivo principal a retirada do sujeito da sociedade e o seu encarceramento dentro dos serviços. E lá eles diziam oferecer um cuidado para essas pessoas, mas na verdade não passava de uma prática de cunho higienista, de só tirar pessoas desviantes da sociedade e prender elas. Alguns eventos importantes aconteceram no país dentro dessa reforma sanitária que foi muito importante para o crescimento e surgimento da luta antimanicomial. Isso aconteceu junto com a construção
construção de um Estado democrático. A construção da reforma psiquiátrica, ela veio junto com a construção da nossa democracia. Então, nesses mesmos anos, aconteceram vários eventos científicos no país que foram embasando um pouco todas essas mudanças que estavam acontecendo. Um evento que foi muito importante para a luta antimanicomial foi o primeiro Congresso Brasileiro de Psicanálise e Grupos e Instituições, porque nesse evento, vários estudiosos de outros países vieram para o Brasil e trouxeram as experiências deles lá. É importante citar alguns deles que foram muito presentes em toda essa mudança. Foi o Franco Basaglia, o Félix Guattari, o Robert Castell e o Erwin Goffman. Esses 4, eles trouxeram várias experiências da Europa que puderam agregar muito para o início dessa luta. Foi a partir desses eventos que foram acontecendo que a luta foi tomando outros setores da sociedade, como, por exemplo, os próprios familiares das pessoas com transtornos mentais. Não era mais só os trabalhadores que estavam ali nessa luta, os familiares puderam fazer parte também. Em 1979, em São Paulo, o primeiro encontro nacional do Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental. Nesse encontro foi criado o primeiro lema para a luta antimanicomial, que ele é usado até hoje. Esse lema é por uma sociedade sem manicômios. Para a gente poder falar sobre a luta, a gente tem que entender o que eram esses manicômios. Como que a reforma psiquiátrica ela veio para trazer um novo olhar para esse cuidado em saúde mental. A reforma tem um processo social muito complexo, porque ela foi gerada a partir de várias articulações de setores e movimentos, como eu fui citando para vocês alguns dos que foram acontecendo. E quando a gente fala de manicômio, a gente pensa que ele é a maior exemplificação de uma completa exclusão, controle e violência daquela pessoa que ela era considerada diferente. Os muros do hospital, eles protegiam os abusos que aconteciam lá dentro, e eles utilizavam um discurso que desculpabilizava a sociedade do processo de prender essas pessoas lá. Descontextualizava totalmente os processos socioculturais de produção e reprodução da loucura. O que acontecia lá dentro era ignorado pela sociedade. Só sabia o que acontecia os profissionais que estavam lá, os sujeitos que ficavam lá e muito raramente as famílias. Era algo muito velado, escondido. Durante o auge das internações nos hospitais psiquiátricos, todas aquelas pessoas que destoavam dos bons costumes da época, da ordem de um trabalho produtivo, ou que eles eram considerados diferentes demais, eles eram recolhidos à força e colocados lá dentro dessas instituições. Lá dentro, sem nenhuma divisão ou supervisão adequada, ficavam homens, mulheres, adolescentes, crianças, todos juntos. Eram colocados lá órfãos, moradores de rua, usuários de substância, mulheres consideradas adúlteras, pessoas desempregadas e todos os tipos de sujeitos que de alguma forma infringiam a moralidade da sociedade, o que estava vigendo ali como moral. A queda desse modelo manicomial, de tudo isso que eu vim trazendo, dessa prática hospitalocêntrica, ela significa mais do que só acabar com o hospital psiquiátrico. É uma crítica aos olhares e às concepções do fenômeno da loucura. É uma mudança nessa visão que até então era segregatória, que via os loucos como pessoas incapazes, perigosas, inválidas, e abre espaço para que esses sujeitos ocupem as cidades, ocupem a sociedade e produzam uma cidadania mais ativa e mais efetiva. Lembrando que essas pessoas consideradas loucas, que foram todas colocadas dentro dos manicômios, eram pessoas que só destoavam de alguma forma do considerado normal. A loucura ela era vista como todo esse estigma da periculosidade e eles eram encarcerados lá sem nenhum critério, só eram jogados dentro dessas instituições. Então, quando a gente pensa na desinstitucionalização, não é só o serviço e as tecnologias de cuidado, mas é colocar em pauta um novo lugar social para a loucura. Por isso, tem que ter a criação de estratégias e dispositivos políticos, sociais e culturais para que esses sujeitos que foram encarcerados tenham participação na sua vida. Eles possam ter a participação na implementação de dispositivos para o seu próprio cuidado. E não só essas pessoas que foram presas, tiveram lá durante esse tempo do manicômio, mas
as pessoas hoje que também precisam de cuidados em saúde mental para que elas possam ter um protagonismo no seu cuidado. Uma estratégia que passou a ser adotada no começo dessa luta, né, nesse movimento inicial, foi a prática de atividades artísticos. Oh, meu Deus, de novo. Uma estratégia que passou a ser adotada no começo dessa luta foi a prática de atividades artístico-culturais com essas pessoas que estavam em sofrimento psíquico, porque quando fazia isso dentro dos hospitais, o objetivo era unicamente ocupar, era que aquelas pessoas não causassem problemas. A partir do momento em que a gente começa a falar sobre olhar para a individualidade dessas pessoas, atividades como essas, elas trouxeram a possibilidade da expressão da subjetividade da vida dessas pessoas, de promover transformações sociais, não só sobre a loucura, mas sobre a diversidade e a diferença, de poder olhar o diferente como algo bom e não como algo que tem que ser excluído da sociedade. Você está ouvindo o PeripaCast, com a participação especial de Bárbara Brito. Para aqueles que estiverem nos ouvindo, tem uma ideia do quão grave foi esse movimento feito nas décadas de 60 e 70. Alguns jornalistas, alguns pesquisadores, historiadores classificam essas duas décadas como um holocausto, né? Porque temos hospitais, relatos, livros, artigos maravilhosos de jornalistas que relatam aí mais de 60 mil mortes em certos hospitais, em certos manicômios, entre a década de 60 e 70, total descaso, pessoas dormindo no chão, entre ratos, entre fezes, sem nenhum tipo de acompanhamento, fotos desses locais, à época, sem nenhum tipo de saneamento básico, de alimentação, pessoas nuas, dormindo no chão, dormindo em palha. Foi algo, eu posso dizer assim, que machuca muito ver que isso aconteceu tão perto da gente. E o quão importante foi e é até hoje essa luta antimanicomial. O quão importante é esse movimento e o quanto de bem ele trouxe para a sociedade ao mostrar que essas pessoas, como você mesmo disse, não são pessoas incapazes. São pessoas que eram, sim, incompreendidas devido a uma doença que elas carregavam. Só vale ressaltar isso para que entendam que realmente era algo muito, muito grave. Perfeita a sua colocação, Vina. Eu acho que isso que você disse, né, deles serem incompreendidos, é uma colocação muito válida. Eu só, na verdade, trocaria a palavra que você usou, né, de falar da doença que eles carregam, para, na verdade, deles serem diferentes. Porque quando a gente olha para a saúde mental, a gente não tá olhando para uma pessoa que porta algo. Ela não tem uma doença mental e no momento em que ela não quer mais ter, ela deixa de ter. É um transtorno que às vezes acompanha a vida da pessoa. É um sofrimento que faz parte de quem ela é, e a forma como ela se manifesta no mundo faz parte desse eu que ela é. Então a gente não fala muito no sentido da pessoa ter uma doença ou portar a doença, ela só se expressa de uma forma que é diferente do que é considerado normal na sociedade. No dia 18 de maio foi instituído o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. O que a gente comemora nesse dia, né? Por que esse dia existe? Ele vem para despertar na gente o pensamento crítico sobre toda essa violência institucional da psiquiatria que aconteceu dentro dos manicômios. Como as pessoas eram excluídas e como elas eram marginalizadas por esse diferente. O Dia da Luta vem para mostrar pra gente a importância de relembrar esses fatos históricos e de não reproduzi-los novamente. Embora a gente tenha o dia 18 de maio como o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, o mês inteiro de maio ele é dedicado a isso e a luta é diária. A gente batalha todos os dias para não deixar que essas coisas voltem para o presente. Quando foi instituído esse dia, a gente estava mais ou menos no final da década de 80. E aí foram surgindo a criação de alguns serviços que tinham práticas inovadoras de cuidado, práticas que não estavam sendo reproduzidas dentro dos hospitais psiquiátricos. Foi criado em São Paulo o primeiro centro de atenção psicossocial, chamado de CAPS, e a partir daí outras iniciativas também foram tendo espaço. Esses serviços, eles se instalaram para oferecer uma função que até então era inédita no cuidado dessas pessoas. Era um cuidado intensivo em saúde mental, sem ser necessário a retirada dessas pessoas da sociedade e a sua hospitalização. Mas mesmo assim, como estava sendo uma criação bem lenta e gradual, as pessoas nos hospitais psiquiátricos foram sendo levadas para esse CAPS, mas teve a presença também de um ambulatório,
ambulatório que ele visava uma renovação de receitas e uma psicoterapia muito frágil, que mostrava que ainda tinha resquícios do modelo hospitalar nessa prática, porque a ideia nos CAPs não era a pessoa ir lá pegar a receita e sair, era que ela pudesse ser assistida na sua integralidade. E aí, com essa ideia de renovação de receitas, a gente estava mostrando ainda uma prática de modelo manicomial. Em 1988, com a inclusão dos princípios do SUS na Constituição, foi feita pela primeira vez uma perspectiva nova de uma política de saúde. Com isso, ao contrário das intervenções anteriores que vinham acontecendo, as ideias que surgiam, elas não queriam mais melhorar os hospitais psiquiátricos. A ideia era, na verdade, extinguir, era abolir essas instituições e criar uma nova rede que foi chamada de substitutiva. Nessa rede, os serviços eles seriam descentralizados e espalhados pelos territórios que as pessoas moram. E dentro da rede teriam vários dispositivos para poder contemplar outras dimensões da vida cotidiana, como, por exemplo, moradia, trabalho, lazer, cultura. E essa visão foi a primeira perspectiva implantada que nos levou mais tarde para a criação da chamada Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS. Foi com a Lei 10.216, apenas em 2001, que toda essa rede foi instituída. Por que eu trouxe essas datas? Para a gente poder pensar como isso é recente, como essa luta ainda é uma coisa muito jovem. São apenas 20 anos da sua criação e dentre esses 20 anos ela já sofreu inúmeros golpes e tentativas de desmonte, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas só para a gente já ir tendo essa dimensão de como tudo está muito frágil e muito fácil para voltar toda aquela violência que as pessoas vivenciaram. Um grande problema no processo de desinstitucionalização brasileiro foi que houve a diminuição dos leitos nos hospitais psiquiátricos, mas não foi acompanhada com a criação de vagas na rede substitutiva. Além disso, outras fragilidades foram aparecendo, como, por exemplo, uma baixa abrangência e acessibilidade para as pessoas nesses serviços substitutivos. E aqui eu acho importante dizer do desvio gigantesco de verba, que a corrupção sempre teve muito presente e que esse foi um dos grandes motivos de todo esse processo ter demorado para acontecer e ainda assim ser muito frágil. É importante destacar que esses serviços, considerados os substitutivos, eles tinham como um dos objetivos principais evitar os elementos cronificadores que aconteciam dentro daquelas instituições totais. Mas só é possível que aconteça isso, que aconteça verdadeiramente uma chamada de reabilitação psicossocial e a extinção desse preconceito a partir da crítica e da mudança da prática. Tá longe de ser só destruir os hospitais psiquiátricos, deshospitalizar as pessoas, alterar os serviços, é muito longe de só isso. É preciso desconstruir e construir o cotidiano dessas instituições para poder possibilitar a reinserção dessas pessoas. E eu tomo a liberdade de usar uma expressão que alguns autores falam também sobre não só a reinserção dessas pessoas, mas a inserção, porque muitas delas passaram anos internadas e isoladas da sociedade, e elas nunca verdadeiramente tiveram inseridas para saber como é exercer a sua cidadania. Então a gente fala de pessoas que foram privadas de viver, que foram excluídas e que agora elas estão voltando. Não é só uma reinserção, é uma inserção delas também. Parece que durante essa conversa que a gente está tendo, a questão da hospitalização psiquiátrica de maneira geral, ela não é nunca uma boa opção. Ao menos durante essa conversa me sugeriu essa interpretação. Em algum caso mais grave, qual seja ele, existe a necessidade de uma interação desse tipo, de uma internação hospitalar psiquiátrica, de reclusão social, ou em todos os casos é possível que haja um tratamento adequado sem esse tipo de abordagem? Os modelos que foram sendo colocados aqui no Brasil, que foram embasados principalmente no modelo italiano, que foi o Franco Basaglia quem trouxe para o Brasil, eles não têm hospitais psiquiátricos. O cuidado é feito inteiramente no território, na sociedade. Então, com a experiência deles de lá, a gente pode ver que é possível sim você fazer o cuidado das pessoas sem a internação. Mas aqui no Brasil, eu vou trazer um pouquinho mais à frente, falando como que estão organizados os serviços hoje, mas a gente tem internações que ainda acontecem. Mas qual que é a diferença das internações que acontecem hoje em dia para as internações que aconteceram nessa época dos manicômios? As internações hoje, elas são internações breves, para estabilização das pessoas, para que quando elas estiverem fora do período de crise, do momento agudo de
maior intensificação do sofrimento psíquico, elas possam retornar para a sociedade e estarem incluídas nos serviços substitutivos. A internação hoje, ela não visa a hospitalização por longos períodos. A pessoa vai até o hospital, ela fica mais estável, tem uma diminuição do sofrimento psíquico dela e ela retorna para a sociedade. Mas a gente pode afirmar sim que é possível fazer o cuidado das pessoas sem a internação. Só que para isso a gente precisa de um serviço que consiga funcionar em todos os seus âmbitos, que é o que eu venho trazendo, que desde o começo aqui no Brasil a gente já foi enfrentando inúmeros empecilhos, inúmeras faltas, né? Faltas de recursos, faltas de dinheiro, e aí dificulta um pouco mais dessa assistência totalmente territorial acontecer aqui no Brasil, mas ela é possível. Você está ouvindo o PeripaCast, com a participação especial de Bárbara Brito. É muito comum ainda nos dias de hoje, depois de tanta luta, de todos esses anos que a gente vem batalhando contra esse pensamento manicomial, os serviços substitutivos ainda trabalharem com essas ideias. Com isso, a gente vê de que nada adianta você mudar a política, implementar novas estratégias de cuidados, novas práticas, se os profissionais que trabalham na rede, eles não forem capacitados e instruídos adequadamente por aqueles que estão mais à frente dos conceitos e das ideias, assim como pegar todos esses conceitos e acessibilizar e sensibilizar a população geral. Porque a vida cotidiana, ela acontece lá, acontece na comunidade. Ela não acontece só dentro desses serviços. Não é só você pegar e implementar uma rede e falar, pronto, agora tudo vai ser lindo e belo. Tem que pegar esses conceitos e levar para a população e instruir os profissionais e ensinar como que é esse novo olhar mais sensível, mais individualizado, mais subjetivo que a saúde mental vem trazendo. Eu citei os CAPs, que eles são os Centros de Atenção Psicossocial. Eles são estratégias desses serviços substitutivos. A RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que eu falei, ela foi oficialmente instituída em 2011, super recente. Ela organizou o cuidado em saúde mental em diferentes níveis de assistência. Isso que eu vou falar para vocês agora é como que está organizado hoje em dia no país toda a assistência à saúde mental. E aí, depois que eu finalizar essa explicação, a gente vai conseguir entender por que é muito fácil ainda voltar a ter aquelas práticas e por que tá tudo tão frágil no nosso país. Na RAPS, então, a gente começa a assistência em saúde mental pelos postinhos, que são chamados as unidades básicas de saúde. Esse setor, ele é chamado de atenção primária ou atenção básica, mas a gente não pode se enganar e achar que porque chama básico é uma coisa simples, porque de básico só tem o nome. Ele chama a atenção básica pensando nas tecnologias de cuidado, mas isso é papo para um outro tema, é só para exemplificar para vocês o nome desse primeiro setor. Na atenção básica, as pessoas elas podem ser cuidadas e encaminhadas para serviços de outras complexidades se for necessário. Por isso, ali nos postinhos, ficam os casos que são considerados mais leves. Depois, a gente tem a atenção secundária, que aí sim entram os CAPs nas suas modalidades diferentes. Tem o infanto-juvenil, o adulto e o álcool e outras drogas. Aqui na atenção secundária são para casos mais complexos, casos mais crônicos na sua maior parte. Eles variam dependendo do tamanho populacional do município. Se for um município muito grande, o CAPS vai ser maior, vão ter mais CAPs na cidade. Se for um município pequeno, vão ter menos, vai abranger menos a população. Já na atenção terciária, ficam os casos considerados urgentes e graves, estando lá nos leitos de hospitais gerais, que é importante frisar, são hospitais gerais com leitos em saúde mental, e aí tem também o SAMU e a UPA. A ideia desses serviços não é de institucionalização, de forma nenhuma. É, na verdade, de estabilização e internação breve dos sujeitos. Por isso que os leitos, eles estão dentro de hospitais gerais. É uma ala de saúde mental que as pessoas vão lá quando elas estão com um sofrimento psíquico muito intenso, quando é avaliado que elas precisam dessa intervenção hospitalar. Elas ficam lá até que melhore um pouco a situação e ela possa ser cuidada no território.
Ô, Bárbara, eu fico com uma dúvida muito grande. Quais são as principais mudanças que a gente vê do que era feito, do que não era feito e o que é feito hoje nas internações? Porque a gente sabe que elas são hoje internações curtas. Eu falo porque eu tenho pessoas muito próximas que passaram por situações como essas e em nenhum dos períodos que precisaram passar pela internação, elas ficaram períodos de mais de 10 dias. O que você entende ser a principal mudança no tratamento dentro dessas instituições para que esses períodos se tornem tão curtos para que eles possam voltar, né, à vida com seus familiares, no seu dia a dia? Acho que a primeira coisa que é importante frisar de uma diferença brutal daquelas internações para as internações de hoje em dia é a não violência. Lá, as pessoas elas eram violentadas de diferentes formas e o principal objetivo era só tirar elas da sociedade. Era pegar elas e colocar elas lá dentro daquelas instituições onde elas não dariam problema para ninguém. Hoje, a gente não tem práticas assim. A ideia é, na verdade, de que a pessoa ela nem precise ser internada. É de que ela só vá lá para poder ajudar ela a se acalmar, a ficar melhor, para poder voltar e dar seguimento no território dela. Quando a pessoa tá lá dentro, internada, ela é tratada de um jeito muito individual, olhando a subjetividade dela. Isso não acontecia de forma nenhuma nos manicômios. Como você mesmo trouxe, né, de todos os relatos que tem daquela época, era desumano o que aconteceu com as pessoas lá dentro. Hoje, nos hospitais, se a pessoa ela tá tendo um momento de crise, ela tá com um sofrimento muito intenso, de forma nenhuma você pode bater na pessoa, você pode agredir ela de alguma forma. As contenções que são feitas dentro dos hospitais, elas visam a proteção da pessoa, né? Quando, por exemplo, a pessoa ela tá agressiva, você não pode amarrar ela simplesmente e deixar ela presa num poste, como acontecia lá dentro dos manicômios. Você pode tentar acalmar ela, fazer uma orientação verbal. Se ela não conseguiu se acalmar na conversa, você pode tentar oferecer um medicamento. Se o medicamento ela não tá aceitando, tá muito difícil, aí pode ter a contenção física, a contenção mecânica, mas de nenhuma forma ela visa a violência, ela visa a prisão, é a segurança. É para que a pessoa não se machuque e não machuque aqueles que estão com ela, em volta dela. Tanto os profissionais quanto as outras pessoas que também podem estar internadas. Então, para mim, eu acho que a principal alteração é a forma de olhar esses sujeitos. É olhar eles agora como pessoas e não só como objetos tirados da sociedade e jogados dentro de uma instituição. Elas são sujeitos, elas são vidas, elas merecem ser tratadas com respeito, com dignidade. E esse é o olhar que a luta antimanicomial quer trazer para todo mundo, tanto para os familiares quanto para os profissionais ou para a sociedade geral. A pessoa pode estar dentro de um hospital, em leitos de saúde mental, mas ela vai ser tratada como uma pessoa, uma vida, e não como um objeto. Essa colocação que eu faço é porque a gente sabe que a primeira imagem que grande parte da sociedade tem ao falar de hospitais, os antigos manicômios, essas instituições para esse tratamento, são pessoas amarradas em camisas de força ou amarradas em uma cama, sendo totalmente dopadas para que fiquem sem dar trabalho para a equipe médica, sendo alimentada da forma menos humana possível. Sempre que a gente fala desses tipos de instituições, é a primeira imagem que vem. Ou será que o que eu vejo ainda, que eu tô um pouco errado, isso já mudou em grande parte da sociedade? Não, as pessoas carregam esse estigma ainda também. As pessoas têm medo, às vezes, de falar que toma algum medicamento para saúde mental, ou de quando você tá no hospital e você fala que vai no setor de saúde mental, as pessoas ficam com medo, porque é isso que elas esperam encontrar lá dentro. Gente correndo, gente gritando. E isso acontecia dentro dos manicômios, não porque aquelas pessoas elas eram animais e se comportavam como animais, mas porque elas eram tratadas dessa forma. Como que uma pessoa que tá num momento que ela não consegue ver a realidade que ela tá inserida vai reagir quando ela pede um copo d'água e ela leva uma paulada na cabeça? Ela vai entender que é assim que ela tem que responder. Então ela ia e respondia dessa forma. Só que tudo que aquelas pessoas recebiam era violência, de diferentes formas, violências absurdas. Quando as pessoas olham para essa imagem, que foi colocada um pouco até como escondida, sabe? As pessoas não gostam muito de lembrar que isso aconteceu, mas a gente tem sim que lembrar para não reproduzir hoje. A gente tem que olhar para isso e falar, não é isso que acontece. Nos CAPs não é isso que acontece. As pessoas não ficam
ficam lá dessa forma. Lá elas são livres, elas podem andar, elas conversam, elas riem, elas têm uma liberdade que dentro dos hospitais psiquiátricos, dos manicômios, elas não tinham. E até mesmo dentro das instituições dos hospitais gerais. Quando elas estão lá, também não é essa a realidade. Esse é um estigma que a gente carrega, né? É um estereótipo de esperar que a loucura seja essa loucura que foi tratada lá. Mas ela não é. Essa loucura, ela não existe mais. Ela existe nas práticas de quem ainda acha correto. Mas no ideal do que a luta antimanicomial traz, nós somos totalmente contra isso. Então, desses níveis de atenção que eu fui falando pra vocês, a pessoa ela pode circular por ele inteiro a depender do quadro dela. Não é porque a pessoa ela tá sendo atendida no postinho, né, na atenção primária, que ela vai ficar lá pra sempre. Se o caso dela for avaliado que ela necessita de um maior suporte, a pessoa vai ser direcionada para o outro serviço que encaixa melhor a necessidade dela. E essa prática, ela reforça os princípios básicos do SUS, né, que é a integralidade, a universalidade e a equidade. Mas aí, infelizmente, eu trago uma crítica já falando que muitos profissionais ainda não trabalham nessa lógica. Eles reproduzem pensamentos e práticas manicomiais. Eles não avaliam as pessoas da forma como deveriam. Eles não conseguem permitir que o sujeito passe pela rede da forma como é direito dele passar. E aí, muitos casos acabam ficando naquela ideia ambulatorial ainda, de só renovar as receitas. Aí a pessoa vai lá de 6 em 6 meses, renova a receita, às vezes até de 1 em 1 ano, continua tomando a medicação e o cuidado dela não é um cuidado tão individualizado assim, né? Tão perto da pessoa. Para além de todos esses dispositivos que eu fui falando para vocês, tem várias outras estratégias que visavam tirar as pessoas dos hospitais psiquiátricos e trazer elas para a sociedade, para que essa mudança não fosse tão brusca, para que ela não saísse lá de um lugar que ela era presa e fosse jogada na sociedade desassistida. Então tem várias estratégias que foram sendo instituídas para isso. O que acontece no meio do caminho é que a gente enfrenta inúmeros desafios para poder fazer com que essas estratégias funcionem. É a falta de verba, é a falta de instrução profissional, é a falta de educação em saúde para a população, é a falta de recurso humano, é uma onda de conservadorismo que vem tomando toda a frente do país. Enfim, são várias questões que dificultam bastante que esses serviços funcionem da forma como ele foi planejado, porque o processo de desinstitucionalização que o SUS propõe, ele é lindo, mas ele enfrenta inúmeros empecilhos para acontecer. Você está ouvindo o PeripaCast, com a participação especial de Bárbara Brito. A gente tem visto nos últimos anos, Bárbara, uma investida do atual governo contrária a toda essa luta antimanicomial, a todas as iniciativas dos últimos 20 anos aí, no cuidado desses sujeitos. Eu queria que você falasse um pouquinho, como profissional, sobre esses retrocessos que a gente tem visto nesses últimos anos. São muitos, são tantos retrocessos que chegam a dar medo. Mas a gente pode ver, desde antes do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que já eram vistos alguns primeiros sinais de uma vontade de um desmonte do SUS. Como, por exemplo, aconteceu que o Ministério da Saúde ele começou a ser assumido por pessoas mais conservadoras. E aí a coordenação da saúde mental e álcool e outras drogas, ela foi entregue nas mãos de um ex-diretor de um hospital psiquiátrico que já havia sido fechado e que ele sempre foi defensor do modelo manicomial. O que a gente entende, né? Quando o Ministério da Saúde, a coordenação do álcool e outras drogas e da saúde mental é entregue na mão de uma pessoa assim, a gente começa a ver que parece que estão querendo voltar com algumas ideias. Estão querendo trazer um modelo que a gente está abolindo. E a ideia é impedir que isso aconteça. Esses retrocessos, eles também foram aparecendo de outras formas, até em formas de leis e políticas, como também teve o incentivo financeiro que foi enviado do atual governo para comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas, elas são ambientes religiosos que elas visam o cuidado de usuários de álcool e outras drogas, mas eles praticam apenas a abstinência. E hoje, com as práticas de cuidado que nós temos, a gente sabe que essa não é a única forma de cuidar. A abstinência nas comunidades terapêuticas, ela é imposta aos sujeitos. E aqui a gente está falando de um plano terapêutico singular, na onde a pessoa ela é o objeto central do seu tratamento e nada tem que ser imposto para ela. Cabe a ela decidir dentre as opções que ela tem, junto com a sua família e com os profissionais da rede, qual que vai ser a estratégia de cuidado que ela vai optar por ter para ela.
que aí pode ser tanto a abstinência ou a redução de danos. Tanto faz, ela quem vai escolher o que ela entende que é melhor para ela naquele momento, o que ela deseja fazer. Claro, ela vai ser instruída de quais podem ser as melhores opções para ela no caso dela, mas nada vai ser imposto. E aí, falando sobre a redução de danos, essa foi uma estratégia que foi retirada em alguns lugares. Ela não estava podendo acontecer. E isso vem e prova pra gente como o retrocesso está presente nos dias atuais. Um último que aconteceu muito recentemente foi que os hospitais psiquiátricos e os ambulatórios, eles foram incluídos novamente na rede de atenção psicossocial. Eles não estiveram presentes. Desde a criação da RAPS, a ideia era só os serviços substitutivos serem a porta de entrada para essas pessoas no cuidado em saúde mental. E aí, quando você insere de novo os hospitais psiquiátricos na RAPS, você privilegia os serviços com lógica manicomial, com lógicas que segregam, que vai contra tudo que os dispositivos da rede de atenção psicossocial estavam falando. E nos últimos 20 anos aí que a gente tem vivido, o movimento da reforma psiquiátrica brasileira, ele tem insistentemente apresentado para a sociedade a necessidade da gente abolir os hospitais psiquiátricos como espaço de, entre aspas, ofertar cuidado em saúde mental, justamente por esse seu alicerce na violação dos direitos das pessoas. E aí, quando a gente olha para esse monte de retrocesso, a gente tem que ter crítica, sabe? Problematizar isso que está acontecendo. Pegar essas informações e levar adiante. Possibilitar discussões como essas que a gente está tendo aqui hoje, para a gente poder lutar pelo direito à liberdade daquelas pessoas que às vezes não sabem a força da voz delas. É dar voz para aquelas pessoas que por anos elas foram caladas, elas não foram ensinadas a caminhar. É emprestar a nossa força, emprestar o nosso conhecimento. É dar assistência para as famílias das pessoas com transtornos mentais, para que elas não queiram se livrar dos seus familiares pelo trabalho que é cuidar de alguém, pensando que isso é o melhor a se fazer, mas que elas tenham possibilidade de cuidar dessas pessoas em casa, no território, todo mundo em liberdade. A gente tem condições disso no sistema, mas é que falta, às vezes, tanto, e os retrocessos vêm que parece até utópico pensar que isso é possível. Mas a gente precisa batalhar para não voltar do jeito que era, para que a gente possa continuar vivendo a luta antimanicomial cotidianamente. E é difícil manter as pessoas livres, né? O cuidado, ele é exaustivo. E a sociedade tendenciona para essa exclusão do diferente, né? E mesmo cansando, fica um questionamento aí, né? Quem somos nós para dizer quando alguém deve ser impedido de viver em liberdade só porque a forma de viver dessa pessoa é diferente da nossa? Cabe a nós julgar moralmente, decidir pela vida do outro, se ele vai ser preso agora ou se ele não vai ser preso por essa diferença? Eu já ouvi críticas que para mim foram bastante ignorantes de que não se deve misturar política com saúde mental, política com psiquiatria. Isso para mim é absurdo, porque não tem como você falar sobre saúde mental sem falar de política. O cenário atual que a gente está vivendo hoje no Brasil já é absurdamente desestimulante. E aí, quando a gente olha especificamente para a saúde mental, a gente está falando de uma luta que precisa ser ainda mais intensificada, porque está na nossa frente várias tentativas de desmontes e retrocessos. Eu espero que durante esse episódio, né, do podcast que a gente pôde conversar sobre essa temática, tenha sido possível apresentar um pouco para vocês sobre a importância dessa luta. Por que essa luta ela é diária? Não só para as pessoas que precisam desses serviços e estão lá usando eles hoje. Porque a gente tem a falsa sensação de que toda essa rede de cuidado são só para essas pessoas. Mas na verdade, ela é para todos nós. Porque se eventualmente nós precisarmos da rede, a gente pode saber que estamos sendo acolhidos por instituições que não vão nos violentar, não vão nos impedir de circular, de exercer a nossa cidadania. E essa é a luta contra tudo aquilo que aconteceu e prezar pela liberdade, pela singularidade, pela subjetividade das pessoas. Para encerrar, né, toda essa nossa conversa, então, eu deixo como sugestão um filme que chama Nise, o Coração da Loucura, que é uma excelente produção cinematográfica, que ela fala bastante sobre esse tema e fala também sobre a terapia ocupacional, que é a minha profissão de formação. E eu também deixo como sugestão o livro O Holocausto Brasileiro, que é uma leitura bastante densa, pesada, mas ela fala da realidade dos hospitais psiquiátricos da época. E eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, foi um prazer estar aqui com você. E eu torço e continuo lutando para que a gente continue valorizando espaços como esses, para que a gente possa discutir e pensar e não se esquecer que essa é uma luta coletiva, que a luta antimanicomial acontece todo dia.
Então, muito obrigada. Bárbara, agradecer imensamente por ter aceito o convite, por nos presentear com uma conversa tão rica, tão esclarecedora sobre um assunto tão importante, deixar os microfones do PeripaCast abertos para uma próxima conversa, para a gente aprofundar um pouquinho mais na discussão sobre a luta antimanicomial. E agradecer a todos que nos ouviram até aqui e dizer que para maiores informações, para outros episódios, nosso site peripacast.com.br, ali vocês encontram todos os links para os episódios já lançados, publicações, informações sobre toda a equipe, também nas redes sociais, Facebook e Instagram, pelo perfil @peripacast. Aproveito também para agradecer todos os nossos ouvintes que nos acompanharam por todo esse ano de 2021, um feliz ano novo, e que nesse ano de 2022 a gente possa trazer cada vez mais conteúdo de filosofia e de divulgação científica para vocês. Espero que vocês acompanhem o nosso 2022, tá cheio de novidade, tá cheio de coisa bacana também pra gente publicar. Muito obrigado mais uma vez. Até mais. Continuem a pensar.